E aí, vamos estudar a lição? Gente, você acredita que uma vez eu fui pregar em uma igreja que o pessoal falou assim, pastor, não faz apelo aqui não, porque a igreja já está muito cheia, a gente não tem como receber mais pessoas, se fizer apelo, mais pessoas vão querer se tornar membros e a gente não tem possibilidade de receber mais ninguém. Eu fiquei escandalizado, não imaginei que poderia em algum momento da minha vida escutar isso de alguém tratando-se da igreja. Que coisa escandalosa. Sabe de uma coisa? O diabo faz apelo todo dia para seduzir as vidas humanas para o seu lado. Apelo do inferno é o que os nossos jovens, que os adultos e que todo ser humano recebe toda hora, porque o diabo trabalha incessantemente apelando para as pessoas e apela com força para eles serem então seduzidos para o lado do mal e consequentemente experimentarem a morte eterna. Agora, como é que eu não vou fazer apelo para o bem? Como é que eu não vou fazer apelo para as pessoas estarem ao lado de Deus? Esta é minha função como pregador do Evangelho, como sal da terra, como luz do mundo. A minha função não, a nossa função. Deixa Deus te usar, deixemos Deus nos usar para que possamos então fazermos apelos em toda a oportunidade que nós tivermos diante de nós. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, talvez esse seja o meu último instante, o seu último instante, e quem sabe não precisemos que alguém faça um apelo ao nosso coração ou que alguém receba um apelo partindo de nós, porque um segundo é o que o Espírito Santo precisa para alcançar um coração daquele que clama por ele. Não deixe passar a oportunidade de apelar o coração de alguém para que receba Jesus como Salvador. Não é que você vai ser o cara chato que toda hora vai estar falando alguma coisa, mas quando Deus te der uma oportunidade, você não vai perder esta chance. Fazer apelo para que estude a Bíblia, fazer apelo para que ore ao Senhor, fazer apelo para que venha à igreja, fazer apelo para que receba Jesus como Salvador. Toda oportunidade que Deus te der, aproveite, faça apelo. Sabe por quê? Esse era o ministério do profeta Isaías. Deus o comissionou para que ele fizesse apelo. E olha só o que diz a lição. A função de um ministro como Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel ou mesmo Cristo é apelar, mesmo que as pessoas resistam à vontade. Tem gente, a mensagem, tem gente que não faz apelo, eu vou fazer apelo, vou ficar envergonhado, ninguém vai aceitar e tal, não sei o que, não sei o que. Não cabe a mim a resposta da pessoa. A pessoa cabe a ela a resposta. A minha função é apelar. Se a pessoa vai aceitar ou não, é uma outra coisa. Mas a minha parte eu vou fazer. Apelar ao seu coração para que você continue estudando a palavra de Deus também através da lição da Escola Sabatina. Apelar ao seu coração que você se envolva nesta missão para a qual Deus lhe chama. Apelar ao seu coração para que você seja um instrumento de Deus para fazer apelos a outros, a fim de que também decidam ao lado do Senhor. E se não decidirem, a nossa parte teremos feito e assim estaremos de consciência tranquila. Ore comigo. Pai querido, dá-nos sabedoria e ousadia para apelar ao coração das pessoas para que estas estejam junto ao Senhor, em nome de Jesus. E aí, vamos estudar a lição? Já ouvi certa vez, pastor, essa região é muito difícil para trabalhar. Aliás, nós já fizemos de tudo. Para que vamos voltar às casas? Para que vamos falar com as pessoas, mesmas pessoas novamente? Complicado, pastor. Eu acho que aqui não tem mais jeito. Já fizemos tudo o que deveríamos fazer. Para com isso, não é assim que funciona. Não tem parte no teu vocabulário tais declarações. Eu não vou, o povo não tem mais jeito, já foram longe demais. Já é tarde demais. Não existe tarde demais, não existe longe demais, não existe não tem mais jeito para o vocabulário de Deus. Se existisse, eu não estaria aqui falando com você.
talvez você nem estaria aí me escutando. Deus não desiste de nós e espera que nós, como seus porta-vozes, tenhamos a chance também de continuar falando e não utilizemos os critérios humanos para determinar quem recebe ou quem não recebe a mensagem. Pregue para todos. Nossa função é lançar a semente. O resultado, se vai germinar ou não, é a ação do Espírito Santo e o consentimento da alma que recebe a palavra, que estarão então agindo. E eles vão se resolver, o Espírito Santo com a alma que recebeu a mensagem. Minha função é só pregar e não ficar usando critérios humanos para decidir quem ouve, quem não ouve, quem recebe, quem não recebe, quem vai e quem não vai. Não é esta a minha função. A minha função é não desistir das pessoas, é pregar para todos, e eu reconheço que o contexto às vezes não corrobora muito, mas isso não deve impedir que façamos o que precisa ser feito. Note, Isaías, ao ser chamado, estava vivendo em circunstâncias muito difíceis, muito instáveis, que ele chegara a acreditar que não valeria muito a pena estar expandindo por ali a mensagem. Mas até que Deus o chamou num canto e disse: vai pregar, meu filho, vai falar, meu filho. E você percebe na declaração da lição o seguinte: diante de tais condições que eram desfavoráveis no cenário do povo de Judá, cuja capital era Jerusalém, diante de tais condições, não é de admirar que Isaías tenha hesitado em assumir a responsabilidade quando Deus o chamou. As condições não eram favoráveis e ele hesitou um pouquinho. Talvez nós hesitemos um pouco porque as condições também não são muito favoráveis. Mas note, durante o último ano do reinado de Uzias, para levar a Judá as mensagens de advertência e reprovação, ele sabia muito bem que encontraria uma obstinada resistência em conta, ok? Levando em conta a rebeldia e incredulidade do povo para qual ele ia trabalhar. Sua tarefa pareceu-lhe impossível de ser realizada. Talvez a nossa tarefa pareça ser impossível de ser concretizada, mas a situação é a seguinte: deveria ele, em desespero, renunciar à missão, deixando Judá entregue à idolatria? Você vai renunciar à sua missão, deixando o povo entregue à sua própria sorte? Claro que não. Deveriam os deuses de Nínive reger a terra, desafiando o Deus do céu? Deus conta contigo, que Ele nos use. Pai querido, nós aceitamos o chamado, apesar de enxergarmos a circunstância tão difícil, mas circunstâncias difíceis funcionam como palco para a manifestação dos teus milagres, e que assim seja, em nome de Jesus. E aí, vamos estudar a lição? Parabéns pelo seu contínuo esforço em estar conectado com a lição da Escola Sabatina. Deus seja louvado pela tua vida. Vamos ficar no foco. A lição dessa semana tem um tema interessante: quando o nosso mundo desmorona. Desmorona por quê? E o que fazer quando a casa cai? Vamos obter algumas informações bem interessantes através de Isaías capítulo 7, especialmente lidando com a biografia do rei Acais. E é válido você lembrar que a nossa vida ela é cheia de escolhas. Exatamente. Não escolhemos o dia do nascimento, não escolhemos o dia da morte, mas entre o berço e a sepultura estão todas as nossas escolhas. Você escolhe a roupa que você vai vestir, a pessoa com quem você vai namorar, com quem vai se casar. Você escolhe a profissão que você vai desenvolver, a faculdade que você vai estudar, a comida que você vai comer. Enfim, você escolhe absolutamente tudo. Só não escolhe o dia do nascimento e nem o dia da morte, obviamente, nos percursos naturais. Diante dessa perspectiva, entre o berço e a sepultura, você pode tomar a maior decisão, a melhor escolha da sua vida: associar-se ao Senhor, estar ao lado de Deus. Sabe por quê? Todas as escolhas que você faz aqui nesta terra, por aqui mesmo é que elas vão ficar. Mas a escolha de se entregar a Deus, aceitando Jesus como Salvador, meu amigo, você toma essa escolha aqui entre o berço e a sepultura e ela invade a eternidade adentro, porque, na verdade, o período que passamos aqui é apenas uma chance de tomarmos a decisão ao lado de Deus ou não.
E eu espero que a coisa mais sábia você já tenha feito, associar-se ao Senhor. E é isso que o Acais deu mole e não fez, e nós vamos ver o que ele buscou para colocar no lugar da associação a Deus. E aí vamos obter algumas lições bem interessantes. Que Deus nos ajude a sempre tomar a maior e melhor decisão. Deus ao nosso lado, Deus dentro do nosso coração. Oremos então ao Senhor. Pai querido, obrigado pela chance de escolhermos, e a escolha que fazemos é ao teu lado por toda a eternidade, em nome de Jesus. E aí, vamos estudar a lição? Ei, o contexto da lição hoje configura-se em torno de Isaías, capítulo 7, do verso 1 ao verso 9, isto mesmo. Estamos falando do rei Acais. Se liga aí, observe que Israel, que era o reino do norte, cuja capital era Samaria, absurdamente juntou-se com a Síria. Esta junção ameaçou então o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Imagina só, a coalizão entre Israel, reino do norte, capital Assíria, com o reino da Síria. Esta junção ameaçou Judá, dizendo mais ou menos o seguinte: juntem-se a nós para enfrentarmos o rei da Assíria, Tiglat-Pileser III, e a fim de que tenhamos a chance de destruí-lo. E Judá, então, se tornaria vassalo da Síria ou de Israel, o reino do norte. Isto nunca foi plano de Deus, que seus filhos se tornassem escravos. Diante dessa perspectiva, olha só a fuga que Acais, rei de Judá, planejou. Vou me juntar a Tiglat-Pileser III contra a Síria e Israel, reino do norte, capital Samaria. Veja, Deus enviou o profeta Isaías para dizer que a associação tinha que ser feita com Deus. E ele entendeu, Acais, que a associação melhor deveria ser feita com o seu inimigo. E aí mandou um presentinho para o inimigo Tiglat-Pileser III, desejou se associar a ele e, apesar da orientação divina, esta foi a escolha de Acais. Como é que você se associa ao inimigo? Como é que você faz parceria com quem deseja te tornar escravo? Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. Acais até evitou o ataque da Síria e o ataque de Israel, reino do norte, capital Samaria. Mas se associando com o inimigo, aparente liberdade que se constitui escravidão. Então se liga, você se associa ao inimigo, aparentemente você está livre. Mas na verdade daqui a pouco você vai perceber que verdadeiramente é escravo. Liberdade plena somente em Jesus. Ore comigo. Obrigado a Deus porque em Ti somos livres, em nome de Jesus. E aí, vamos estudar a lição? Ei, já se inscreveu no canal do YouTube PR Dudu Batista? Aproveita e aciona o sininho para notificação. Todo dia a lição está lá e você vai ser avisado, não é legal? Outra coisa, lá no Instagram, @PRDudu, segue a gente, compartilha a lição, e no Facebook, Eduardo Batista da Silva, estamos juntos. O capítulo 7 do livro de Isaías é a perspectiva do estudo desta semana e, obviamente, hoje também. Você percebeu que o rei de Judá, Acais, cuja capital era Jerusalém, estava fazendo uma associação com Tiglat-Pileser III, rei da Assíria. Para que ele estava fazendo essa associação? Para não ser destruído, uma vez que estava sob ameaça do rei da Síria, juntamente com o rei de Israel, a parte norte ali, capital Samaria. Resultado, essa associação do Tiglat-Pileser com o rei de Judá, Acais, fez com que Deus avisasse Israel a fim de que uma intervenção, um aviso fosse dado. É interessante como Deus faz tentativas de interceptar-nos, ainda que estejamos andando no caminho em direção ao precipício. Deus faz de tudo para tentar proteger-nos de nós mesmos. Ei, nós sofremos pelo ataque do inimigo, nós sofremos pelo ataque de algumas pessoas que não nos querem bem, os críticos que não têm o menor amor, os haters da internet, mas nós sofremos acima de tudo
porque nós muitas vezes nos sabotamos com decisões que não nos favorecem. E o Acais estava simplesmente se sabotando, uma vez que estava negando associação com Deus para se associar ao rei da Assíria. Coisa gravíssima. E Deus quis fazer uma interceptação assim tão intensa que usou o profeta Isaías e o seu próprio filho. E olha só o nome do filho do Isaías, Seá-Jazube, que significa um resto volverá. E aí o Senhor mandou Isaías levar o seu filho com ele. Para quê? Para que Acais pudesse, através do nome, do significado do filho do próprio profeta, entender que ele estava plantando uma semente cujos frutos seriam muito amargos. E Deus falou, ainda dá tempo de voltar atrás. Eu quero que você se associe a mim, diz o Senhor. Isso ficou muito claro no versículo 4 até o versículo 9 do capítulo 7 do livro de Isaías. Era para o rei ficar calmo e seguro que Deus iria resolver. Qual é a mensagem da lição de hoje? Fica calmo! Se assegure em Deus, Ele pode resolver. Todo problema que há, Deus resolve. E os problemas são oportunidades para a manifestação da glória de Deus e dos milagres do Senhor. Ore comigo, Pai querido, nas Tuas mãos colocamos a nossa vida cheia de problemas e queremos que Tu nos ajude. É verdade que muitos desses problemas é responsabilidade nossa mesmo, porque nos sabotamos, mas tende misericórdia de nós e socorra-nos em nome de Jesus. Amém. E aí, vamos estudar a lição? Gente querida, não é que o Acais inicialmente bloqueou o acesso ao seu coração? Exatamente, não aceitou o apelo de Deus feito por Isaías, por intermédio de Isaías, onde este utilizou até mesmo seu filho para que pudesse de alguma forma alcançar o coração do rei. E olha como Deus é misericordioso e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são as causas de nós não sermos consumidos. E fica tranquilo que Deus tem misericórdia estendido ao seu coração neste momento. E estendeu de novo para cá, mais uma chance, mais uma vez o Senhor tentando ajudá-lo para que o livrasse dele mesmo, porque estava se associando com Tiglat-Pileser, o inimigo. E diante dessa perspectiva, Deus faz um apelo ao coração de Acais por intermédio de Isaías, para que ele então provasse ao Senhor. E não é que no capítulo 7, no verso 12, o Acais esboça uma falsa piedade, exatamente. Ele então finge mais ou menos que estava sendo acessível quando de fato não estava. Já viu aquela pessoa que finge que aceitou, que finge que foi alcançada, mas na verdade não foi, permanece endurecido? Então, Acais nem sequer estava disposto a permitir que Deus o ajudasse a crer. Porque quando a gente tem dificuldade de crer, a gente até clama como o pai do menino relatado nos evangelhos: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. O Acais não tinha fé, não pediu ajuda para crer, não se entregou de forma nenhuma, permaneceu com seu coração endurecido. E no verso 13 do capítulo 7, Isaías chega a uma seguinte conclusão, de que Acais estava abusando da paciência de Deus e dos homens. Ou seja, Isaías estava unido a Deus, mas Acais estava unido a Tiglat-Pileser. Você se une neste momento a quem? As suas perspectivas, os seus sonhos, os seus projetos, seus amigos, seu dinheiro, enfim, seus bens, ou você se une ao Senhor para que as outras coisas sejam apenas acrescentadas? Pensa nisso, não exiba uma falsa piedade, mas que tua dependência de Deus e a minha sejam de fato genuínas na presença do Senhor. Que Deus nos ajude. Pai querido, nos associamos ao Senhor, nos entregamos por completo. Ajuda-nos, inclusive, a crermos mais em nome de Jesus. E aí, vamos estudar a lição? A lição de hoje foca em um sinal. Exatamente, o capítulo 7 do livro de Isaías, no verso 14, demonstra um sinal de um filho,
um aviso dado através de um filho, e este aviso viria através de Emanuel, o nome deste filho. O verso 14 anuncia isto para que Acais fique atento ao projeto de Deus. Afinal de contas, você já sabe a importância de um sinal. É para você se preparar para o que está à frente. Quando você vem dirigindo e vem uma placa assim lombada, se você não reduzir a velocidade, você vai decolar, irmão. Você vai voar e certamente vai arregaçar a suspensão do seu carro. Quando você tem um sinal de animais na pista, se você continuar em alta velocidade, tem uma probabilidade muito grande de você colidir com algum animal que é comum na região onde você está trafegando. Então, os sinais nos avisam para que tenhamos a chance de nos prepararmos para o que está diante de nós. Deus tem enviado muitos sinais. Aliás, Jesus Cristo deu muitos sinais. Se você abrir a Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 24, são sinais em cima de sinais para avisar o povo de Deus a brevidade da volta de Jesus. Abre o teu olho, meu filho. Quem avisa, amigo é. E diante dessa perspectiva, um filho seria mais um aviso dado por Deus para que Acais ficasse esperto, para que Acais tomasse o rumo certo. Este filho, Emanuel, cujo significado é Deus conosco, tem alguns significados, algumas interpretações. Alguns dizem que poderia ser a esposa do próprio profeta Isaías, cujo um dos filhos chamava-se Mael Salah Hasbrais. Olha, Bais, que coisa, que nomezão, hein? Que significa aí, então, alguma coisa também relacionado à tentativa de Deus alcançar o ser humano. Outros dizem que, quem sabe, não seria o próprio filho do rei Acais, Ezequias, para que Deus de alguma forma amolecesse o coração dele. Outros traduzem isso como o próprio Jesus, mas, enfim, diante de tantas interpretações, uma coisa é certa. Uma coisa é certa, Jesus de fato é Emanuel, Deus conosco, mas no contexto do capítulo 7 existe todas essas possibilidades de interpretações. Mas o que é certo no final das contas? Que Deus de um jeito ou de outro avisa. Se esse Emanuel foi um precursor de Cristo, foi um tipo de Cristo, então é um aviso. Existem as possibilidades, mas uma coisa é certa: Deus nunca vai deixar de avisar-nos aquilo que está diante de nós. O que você tem feito com os avisos que Deus tem te dado? Tem negligenciado cada um deles e jogado na lata do lixo? Seja sábio, aceite os avisos do Senhor e prepare-se. Ore comigo, Pai querido, obrigado por fazer questão de nos avisar dos acontecimentos. Ajuda-nos a nos preparar para cada um deles em nome de Jesus. E aí, vamos estudar a lição? Gente, no dia de hoje estamos novamente tocando no assunto Emanuel. Lembra-se de ontem que foi o filho que Deus usou para avisar. Ei, você está se associando a Tiglat-Pileser por quê? O Senhor é conosco, Emanuel, Deus conosco. Então Deus está contigo, Acais. Por que você está fazendo essas associações absurdas? Busque a Deus, que Ele não falhará com você. Era a tentativa de Deus alcançar o coração do Acais por intermédio do nome desse menino chamado Emanuel. A melhor tradução, todavia, porém, entretanto, não é Deus conosco. A melhor tradução é Deus é conosco. E claro que isso faz toda a diferença. Filho, Deus é contigo agora. Filha, Deus é contigo agora. Você se lembra que a presença de Deus sempre foi, é e sempre será uma realidade na vida dos seus filhos. Razão pela qual Jesus se encarnou e veio habitar entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus é conosco. Você observa que os 3 rapazes que foram lançados na fornalha de fogo ardente estavam desfrutando lá a companhia de Deus. Deus é conosco. Você se lembra das palavras do salmista? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Deus é conosco. Você se lembra do próprio Estevão,
que estava sendo apedrejado? Pois é, Jesus estava em pé à direita de Deus o Pai. Poderia estar sentado de modo passivo, mas Jesus se põe em pé porque sentado não poderia ficar, porque Deus é conosco. Essa é a perspectiva. Lembra-se da história de Jacó? Deus com ele, lutando com ele durante toda a noite, a fim de dar a ele a necessária bênção. Deus é conosco. Filho, fica tranquilo, eu não sei o que você atravessa neste momento, mas ponha uma coisa em tua cabeça: Deus é contigo. Ei, Ele não prometeu ausência de dificuldades, mas Ele prometeu estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Lembre-se desta promessa e se assegure nela. Quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. Isaías 43, verso 2. Deus é contigo. Oremos. Pai querido, obrigado por tua presença ao nosso lado e temos sempre a chance de contar contigo. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. E aí, vamos estudar a lição? Muito obrigado por ter acompanhado a gente ao longo de toda esta semana, estudando o capítulo 7 do livro de Isaías, a história do rei Acais. E que vacilo dele, ao invés de se associar a Deus, ter se associado a Tiglat-Pileser III. A princípio, obteve a vitória pretendida, mas ficou na mão do inimigo, uma liberdade disfarçada de escravidão. Na verdade, uma escravidão disfarçada de liberdade seria a melhor colocação. E diante dessa perspectiva, ele foi simplesmente ridículo, o rei Acais. Se você der uma olhada em 2 Reis, capítulo 16, no verso 7, olha só que posicionamento deste homem junto ao rei Tiglat-Pileser III. Ele virou para Tiglat-Pileser III, rei da Síria, e disse assim: eu sou seu servo e seu filho. Mano, era para ser servo de Deus, filho de Deus. Estava se colocando numa posição de ser servo do inimigo, filho do inimigo. Venha me livrar do poder do rei da Síria. Por acaso o Tiglat-Pileser tinha mais poder do que o próprio Deus? E olha o Acais: venha me livrar do poder do Deus da Síria, do poder do rei de Israel, que se levanta contra mim. O pedido de Acais foi acompanhado de um valioso presente. O cara ainda deu tesouros da reserva do templo e do próprio reino. Que coisa ridícula. Ei, além de não servir a Deus, ainda estava se humilhando para obter apoio do inimigo, reconhecendo o inimigo como filho, como pai, e ele como filho. Posição ridícula. Ei, Deus foi algumas vezes tentar alcançar o coração de Acais e ele não permitiu. Quantas vezes mais o Senhor estará tentando alcançar o seu coração? Eu não sei. Eu sei que a misericórdia do Senhor, a longanimidade de Deus, a paciência de Deus é muito grande. Mas não abuse. Aproveite a chance que Ele está te dando hoje. Ah, pastor, eu quero um sinal. Ei, cuidado com essa conversa de ficar pedindo muitos sinais. Não fica chovendo no molhado. Deus já revelou na sua palavra o que Ele quer para você. É complicado você pedir sinal de algo que já está revelado. Fala sério. Deus já te disse: não te ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Ah, Senhor, me dá um sinal para saber se eu tenho que namorar um rapaz que não teme ao Senhor, uma moça que não teme ao Senhor. Oh, Deus vai te dar sinal por uma coisa que já está revelada? Dá licença. Oh, Senhor, eu recebi uma proposta de trabalho, estão me oferecendo para trabalhar, só que infelizmente tem que trabalhar no sábado. Me dá um sinal para saber se eu aceito ou não. Sinal? Não existe já revelação na palavra? Deus não fica chovendo no molhado, já está revelado
aceite o que está revelado e não fica pedindo sinal. Você pode estar abusando da paciência de Deus. Fica esperto, hein? A palavra é a revelação com os sinais que nós precisamos. É claro que em uma particularidade ou outra, Deus pode falar ao seu coração de modo singular. Eu não duvido disso. Só não fica chovendo no molhado. Só não fica duvidando daquilo que já está revelado. Tá bom? Deus nos abençoe e nos dê cada vez mais fé para confiar nele. Ore comigo. Pai querido, aumenta a nossa fé para que confiemos na Tua palavra, nas Tuas promessas, em nome de Jesus. Amém. E aí, vamos estudar a lição? Bem-vindos a mais uma semana de construção de crescimento espiritual. Então vamos em frente em nome de Jesus. Se ligou no texto áureo de hoje? Claro que sim, né? Tenho certeza disso. Dá uma olhada aí. Isaías capítulo 8, verso 17. Que texto lindo, gente! Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Esperarei no Senhor, aguardarei no Senhor. Ei, vale muito a pena meditar nesse texto logo no início desta semana, pelo seguinte motivo: nós vivemos num mundo de correria, de um lado para o outro, tudo muito intenso, e todo mundo vivendo em função da velocidade. Quanto mais rápido, melhor. Por que essa fila não anda logo? Quanto mais rápido, melhor. Vou dar entrada num processo, quanto mais rápido, melhor. Todo mundo quer as coisas muito rápido, ninguém tem paciência para mais nada. Enquanto o mundo prega velocidade, que tudo tem que ser sempre mais rápido para atender melhor a demanda das pessoas, estamos diante de um evangelho que nos pede para esperar. Espere a volta de Jesus, espere o sexo para depois do casamento, espere, espere, espere. A palavra manda você esperar, enquanto o mundo manda tudo ser mais rápido. Que conflito de prioridades, hein? Que coisa interessante. E o verso áureo dessa semana fala para você ter paciência, esperar no Senhor. Isso envolve, sabe o que, gente? Confiança. Por isso que é citado o exemplo da menininha que aconteceu lá no Harley algum tempo atrás, quando o prédio pega fogo e a menininha cega e o pai diz: pula, filho, o papai tá mandando. Ela não queria pular sob o comando de ninguém, mas quando foi a voz do pai, ela confiou, se jogou na rede dos bombeiros e pôde ser salva e não houve absolutamente nenhuma sequela, nenhum braço quebrado, absolutamente nada. E ela foi salva, porque confiou na palavra do pai quando disse, embora cega: pode pular, minha filha. E ela, não enxergando nada, confiou tão somente na palavra do pai. É isso aí, gente. Esse é o nosso desafio. Foi este o desafio de Acais. Será que deu certo? Será que ele vacilou? Vamos ver. E quanto a nós, estamos dando certo ou estamos vacilando quanto à nossa confiança em Deus? Você está esperando em Deus? Pensa nisso um pouco e vamos crescer no conhecimento nesta semana em nome de Jesus. Vamos juntos estudar a lição. Ore comigo, Pai querido, ajuda-nos a confiarmos plenamente no Senhor em nome de Jesus. E aí, vamos estudar a lição? Gente, não desiste de compartilhar não, passa para frente em nome de Jesus Cristo. A lição de hoje está baseada no texto de Isaías capítulo 7, do verso 14 até o verso 16. E a lição de hoje é top porque ela envolve muitos personagens. Primeiro deles, Acais, rei de Judá, cuja capital era Jerusalém. Anotou aí? Esse é o primeiro personagem. Segundo personagem, Tiglat-Pileser III, rei da Assíria. E ainda tem envolvendo a história mais duas outras pessoas. Sendo envolvidas na história mais duas outras pessoas. Número 3, ok? Nada mais, nada menos que o rei da Síria. E número 4, o rei de Israel, cuja capital era Samaria. Eu estou falando do Reino do Norte. Se ligou aí? Os 4 personagens da história de hoje. Repetindo, hein? Acais, rei de Judá, capital Jerusalém. Tiglat-Pileser III, rei da Assíria. O rei da Síria e também o rei de Israel, cuja capital era o Reino do Norte lá, a capital
Samaria. Pastor, por que o senhor está citando esses 4 personagens? Porque 2 deles se juntaram, o rei da Síria e também o rei de Israel. E eles se juntaram para perturbar a vida de Judá, do rei Acais. Vamos arregaçar com você, nós vamos destruir o teu reino, tocaram o maior terror. Resultado, Acais apavorado, em vez de confiar em Deus e confiar na providência e na proteção de Deus, ele recorreu a Tiglat-Pileser III, dando para ele dinheiro, suborno, propina, para ter então defesa, proteção. E Deus ficou meio decepcionado com tudo isso, porque o Senhor teria o maior prazer de ser o refúgio e fortaleza para o Acais, sem que ele tivesse que confiar ou pagar por proteção a Tiglat-Pileser III, rei da Assíria. Ei, por que nós confiamos às vezes mais nas pessoas do que em Deus? Por que nós confiamos mais nas coisas visíveis do que nas coisas invisíveis? Que Deus nos ajude a confiar mais nele, a ter mais fé e não cometer esse equívoco, esse erro, esse pecado que Acais demonstrou na liderança do povo de Judá. Que em nossa vida confiemos cada vez mais no Senhor, em nome de Jesus. Ore comigo, Pai querido, ajuda-nos a termos mais fé e a confiar no Senhor acima de todas as coisas, em nome de Jesus.